Dia, pessoal. Então, nós somos o grupo 2, composto por mim, Amanda, pela Maria e pela Vanessa. Conforme definido, então, pelos professores, o nosso grupo ele vai estar utilizando um bloco de concreto da família 29, cujo bloco padrão é, então, um bloco de dimensões 14 por 19 por 29, e o nosso pé direito ele tem 2,90 de altura. Inicialmente, então, a gente realizou a alteração dimensional do nosso projeto. Então, na definição da planta baixa, a gente buscou preservar ao máximo as áreas do projeto original, tendo no máximo uma variação de mais ou menos 5%. Para a gente conseguir, então, essa adaptação e conseguir fazer uma modulação com um mínimo de blocos especiais, a gente teve que deslocar em, no máximo, 10 centímetros as paredes. Dessa forma, então, a gente conseguiu atingir o percentual de variação desejado. Na modulação da primeira fiada, a gente optou por utilizar a maior parte dos blocos especiais necessários no projeto, sendo eles o bloco e meio e o bloco de 25. A gente utilizou nos encontros em T e nos encontros em cruz o bloco e meio para poder conseguir fazer a amarração da fiada seguinte. Já no detalhe do vão da porta, a gente usou o bloco de 25 para poder fechar a medida de 90 centímetros. Já nos encontros em L, conseguimos fazer a amarração com bloco modular. Vale ressaltar que para a gente conseguir fazer toda a modulação do pavimento, começamos primeiro fazendo uma única unidade, depois desenhamos um eixo vertical e um eixo horizontal e realizamos o espelhamento para as demais unidades. Partindo para a definição da segunda fiada, a gente realizou os ajustes de modulação utilizando ainda alguns blocos especiais, como o bloco e meio no cruzamento, amarrações em T e em alguns finais de parede. O meio bloco em final de parede também foi utilizado. E ainda blocos compensadores de 5 centímetros nos vãos das portas das entradas. Da terceira fiada até a 14ª, utilizamos o mesmo padrão de modulação que usamos na primeira e segunda fiada, exceto nos vãos das janelas e portas. Iremos mostrar os detalhes na sequência. Então, primeiro, os detalhes das janelas. Foi respeitado o uso do bloco canaleta para as vergas e contravergas, com transpasse de 30 centímetros de canaleta para cada lado do vão. Para respeitar os vãos das janelas solicitados em projeto, fizemos a utilização de blocos especiais nas fiadas de abertura das janelas, tais como o meio bloco, o bloco de 20 centímetros e o bloco compensador de 5 centímetros. No corte, então, podemos visualizar os diferentes tipos de blocos citados para a modulação das janelas. Partindo agora para o detalhe das portas, optamos em detalhar somente as portas das entradas, visto que as demais são paredes não portantes. Podemos observar no detalhe construtivo o uso de blocos especiais, como o bloco canaleta para construir a verga, bloco de 25 centímetros no encontro das duas portas e blocos compensadores de 5 centímetros para fechar a modulação. Ainda vale ressaltar que os vãos das portas ficaram com uma folga de 4 centímetros além da medida das esquadrias, devido ao processo usual para suas instalações. Ainda nesse detalhe, podemos observar um importante ponto da modulação que não foi possível evitar, que é a junta prumo. Ela está sendo executada entre a 13ª e 14ª fiada e é justificada pois é realizada sobre blocos canaleta que desempenharão a função de viga. Então, não vai ter tanto problema essa junta prumo. Agora iremos falar um pouco da 15ª fiada e do processo construtivo da escada.
Vale ressaltar que a última fiada é uma cinta de amarração, então ela deve ser composta somente por blocos do tipo canaleta. Tendo em vista que o nosso pavimento tem um pé direito de 2,90, foi necessário utilizar na última fiada um bloco do tipo canaleta J, de altura externa de 20 centímetros e interna de 10 centímetros. Usamos esses blocos nas paredes externas e para as paredes internas utilizamos o bloco canaleta de 10 centímetros. Nas escadas, como não é composta por uma laje, utilizamos no entorno blocos canaleta do tipo U de 20 centímetros. Alguns detalhes construtivos importantes na 15ª fiada devem ser levados em consideração, sendo eles, podemos visualizar agora os cortes mostrados na figura. O encontro em L é necessário utilizar um corte de 45 graus nos blocos canaleta, como podem ser visualizados na figura na tela, para que a cinta de amarração seja contínua em toda a fiada e para que seja possível realizar os engastes das armaduras. A mesma lógica se segue para os cruzamentos em cruz e em T. Por fim, então, a gente optou por utilizar lajes pré-moldadas pela facilidade de construção no projeto de alvenaria estrutural. Pensando na viabilidade do processo executivo, a gente optou por usar 6 lajes em cada uma das unidades, como a gente pode visualizar no projeto. Nas extremidades, a laje ela vai ser apoiada sobre toda a área dos blocos, e nas paredes internas, cada laje é apoiada sobre uma metade de área. Dessa forma, então, a gente finalizou a modulação do nosso pavimento tipo. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada a todos.